vou começar a trabalhar por essa rosa central, tá bom? Eu vou começar usando um pincel 454 número 2, certo? E vou escolher uma pétala e aí nessa pétala eu começo o trabalho, tá bom? Bom, eu vou começar por essa pétala aqui, ó. Essa, tá bom? Que aparece aqui um pedacinho dela. Eu vou começar usando rosa escuro. Eu contorno primeiro aquela pétala que está por cima, tá bom? Então eu já solto ela aqui, observando, né, o risco, para que eu não venha a cobrir, né, o risco da pétala de cima. Então eu venho aqui com o rosa escuro, trabalhando um trecho dela. Bom, essa rosa, ela tem um modelo, né, o desenho dela é um desenho mais real, tá? E aí o desenho mais real, ele vai trazer também o aspecto da realidade, já que eu estou trabalhando por uma imagem real, tá bom? E aí o que eu preciso? Começar a trabalhar tons. Comecei com rosa escuro, mas aqui embaixo, ó, eu já mudo com pincel sujo mesmo, tá? De rosa escura, só fiz limpar ali no paninho o excesso. Já venho aqui pro lilás. E aí eu já trabalho, ó, lilás, alterando a tonalidade da pétala. Por quê? Porque ela vai ter um jogo de luz e de sombra, tá? E esse jogo de luz e de sombra faz essa alteração nos tons, né? O que passa a tornar a imagem mais real, tá? Observe que aqui, ó, eu trabalhei uma emenda, tá? Então, ó, você forma um degradê, certo? Executando, tirando aqui, então, a forma mais marcada dos tons, tá bom? Em seguida, eu venho com um pouco, ó, de amora, a tinta amora, como um tom mais escuro, tá? E com ele eu defino a divisão dos tons. Então ele passa a ter um ponto mais escuro dividido pelo amora, tá bom? Então eu vou continuar aqui, ó, um pouco mais de lilás, tá? Aqui, tá bom? Eu limpo o meu pincel mais ou menos ali para tirar a sujeira da tinta, né? O excesso de tinta. E aí eu venho, ó, com rosa bebê agora, tá? O rosa bebê vai fazer o lado mais claro. Então teremos o que? Uma luz da esquerda para a direita. E aí, ó, esse rosa bebê, ele vai ter que formar o lado de luz. Então eu venho aqui, ó, trabalhando uma claridade um pouco mais intensa, né, com esse rosa bebê, tá bom? Junto aqui, ó, ao rosa escuro, tá? Ele vai fazer assim, levemente um degradê também, tá bom? Não muito intenso. E aí eu preciso também de um pouquinho do amora. Observe que eu pego bem pouco, só na pontinha do pincel, tá? E aí eu acrescento o amora aqui no meio como formando uma divisão, tá? Quando eu faço isso, aí eu em seguida esfumo esse amora, tá? Deixa ele levemente esfumado, ok? Ele tem que formar, ó, coloquei mais um pouco, bom? Ele vai formar aqui uma divisão entre os dois tons, tá? Desse jeito, certo? Volto aqui com um pouquinho de lilás aqui embaixo, ó, para encerrar a parte, mesmo que você forme aqui uma pontinha, tal, não tem problema. Você faz uma pontinha meio curva, tá?
para caracterizar mais o movimento da pétala. Com pincel sujo mesmo você resolve isso, tá? Com pincel sujo também de rosa bebê, ó, eu dou pequenos toques em cima do lilás, ó, porque aí eu já trago uma claridade para o lilás, transformando detalhes, né? Fazendo detalhes na pétala. Inclusive aqui, ó, pequena pincelada, tá? Isso ajuda a dar movimento. Pego aqui um pouquinho mais do meu Amora, e com ele, que ele é um tom mais escuro, né? Um tom mais escuro do que o lilás, eu trabalho nos pontos que formam os detalhes, né? As áreas mais fundas ou mais aprofundadas da pétala, certo? E ele vai formando o que a gente pode dizer que é o volume, né? Então, ó, bem pouco, na ponta do pincel, ó, eu faço isso, ó, pequenos detalhes. E aí ele vai transformar essa imagem, né, em um objeto com detalhes, com profundidade, com relevo, né? Eu limpo aqui um pouquinho na água também meu pincel, tá? Limpei para tirar o excesso. Aí eu venho aqui com rosa, bebê mais uma vez, tá? E aqui em cima eu vou só aprofundar fazendo, aliás, aprofundar não, só reforçar, né? Aqui em cima, ó, fazendo o acabamento da pontinha, tá? Então, ó, é um jogo entre claro e escuro. Esse jogo de luz é quem forma, né, quem dá o aspecto da realidade, tá bom? Bom, vou trabalhar agora essa aqui de baixo, ó, tá? Toda essa extensão dela aqui. Aí eu vou começar aqui, ó, nessa parte interna aqui, ó, ele vem mais escuro, tá bom? Ele vem aqui o rosa escuro pela parte mais interna. Lembrando que essa rosa tem o tom de rosa mesmo, tá? Tom rosa, cor de rosa. Aqui, tá? Em seguida, eu venho já com o lilás, ó. Pincel sujo mesmo. Eu já venho unindo o lilás, tá? Com o rosa, tá bom? Com rosa escuro. Nesse ponto, sim, com rosa escuro, tá? Aí o que é que eu preciso? Eu preciso... Lembrando que isso aqui que eu tô fazendo, ó, tá formando os pontos de sombra, tá bom? São os pontos sombreados. Vou clarear um pouquinho aqui no canto, ó, usando um pouco de rosa bebê. Isso sobre o lilás, tá bom? Mas aqui embaixo, onde forma a borda, né, da pétala, não, essa aqui eu vou usar tom mais escuro, que no caso eu vou esfumar para cima também sobre o lilás, ó, tá? Só vou preservar aqui o pontinho onde eu clareei, tá? Mas aqui no meio, ó, eu posso subir esfumando um pouco. Eu estou usando aqui o Amora, tá? O Amora para fazer o ponto mais escuro, né? Os pontos mais fechados. Aí eu fecho aqui, ó, formando uma pequena volta circular, né? Ela tá bem circular, observe isso, tá? Bom, venho aqui em cima, jogando o rosa escuro, tá?
Observe que eu não fico lavando meu pincel o tempo todo, tá certo? Com esse rosa escuro, ó, eu vou traçar o ponto da profundidade aqui dessa pétala, tá? Seria mais ou menos isso aqui. Vou dar um pequeno toque dentro para suavizar, ó, um pouco o rosa escuro com um pouquinho de rosa bebê. Vou só dar uma suavizada aqui, ó. Onde é mais aprofundado, não, eu deixo mais escuro, tá? Então, aqui nesse ponto, ó. Certo? Em seguida, pequeno toque de lilás, ó, na emenda, tá? Pequeninho toque de lilás, ó. E aí eu vou esfumar ele juntando os tons, né? Juntei os tons. Vou usar também um pouquinho de amora bem aqui, ó, para ajudar a separar o risco da pétala que vem em cima. Ok? Aí, aproveitando que estou trabalhando com a amora, eu já termino aqui embaixo a amora, formando a pontinha da pétala, né? Adiciono também o contorno aqui, ó, com um pouco de rosa bebê e o pincel sujo mesmo. Tava trazendo amora, não tem problema. Agora eu limpo o pincel porque eu vou trabalhar o claro, tá? Limpo o pincel na água mesmo, passo num paninho para tirar o excesso. E aí eu venho aqui, ó, adicionando a claridade, tá? Então essa claridade aqui, ó, eu tô começando aqui com um pouquinho de palha, tá? Só um pouquinho de palha. E aí eu vou mesclar ela aqui com um pouco do azul, aliás, um pouco do rosa bebê, tá bom? Aqui, ok? E ao mesmo tempo eu vou usar um pouquinho de azul soft, tá? Azul soft aqui no meio, ó. Então vou dar uma entonada nela aqui com um azul soft, tá bom? Isso, lembrando, tá? Que eu estou trabalhando o quê? A claridade, tá bom? Claridade. Pode pegar pelo canto do pincel, ó, um pouquinho de tinta e fazer levemente aqui, ó, uma entrada, tá? Com suavidade pro lado da sombra, bem suave, ela vai se apagando, tá bom? O que eu preciso é aqui na parte que vai ser a luz, tá? Então eu já adicionei aqui. Posso também pegar aqui um pouquinho do lilás, tá? Aliás, eu devo pegar um pouquinho do lilás aqui em cima, ó. Fazer uma parte mais escurinha aqui, ó. Levemente mais escura aqui em cima, tá? Deixando essa parte aí mais firme. Venho com um pouquinho do rosa escuro e coloco aqui em cima, ó, também do palha, para unir ao palha, para deixar o rosa escuro mais claro um pouco, ó, formando uma breve entonada de rosa, né? Fazendo um pouco rosado. Então já perceberam que esse é um trabalho que leva muita tonalidade de cor, tá bom? Então ó, nós temos uma jogada de tons, né? Fortalecer aqui um pouquinho, com um toquinho de lilás, tá bom? E aí eu formei uma jogada aqui de efeito com um pouquinho de lilás, tá? Ok? Aí vamos então passando de tom, aliás, de pétala para pétala, né?
Nesse caso aqui nós vamos trabalhar, vou logo fazer aqui essa profundidadezinha aqui, ó, que seria essa pétala aqui de trás, ó, que ela passa lá no meiozinho ali, que ainda tem que ser preenchido, que no caso vem pra cá, ó. Então eu venho agora com um pouquinho de rosa escuro e uno suavemente ao rosa bebê, né? Então é rosa bebê com um pouquinho de rosa escuro formando, ok? Ainda posso também com rosa escuro ressaltar aqui um pouco da pétala que veio por baixo aqui, né? Que nós estamos trabalhando aqui, ó. Essa de baixo. Ok? Vamos para de cima. Essa aqui de cima, ó, nós vamos trabalhar deixando os pontos de claridade e pontos de escuridão. Ó, eu vou traçando aqui quase um desenho. Vou fazer um desenho. Isso aqui vai ser escuro. Aqui claro, tá? Aqui dentro vai ser claro, porque essa pétala aqui, ela vai receber uma luz pelo lado contrário, tá bom? Pelo lado aqui de trás, ó, dela. E aí essa luz vai transparecer para dentro, ok? Então eu vou fazer assim. Eu vou começar trabalhando aqui o rosa escuro, né, nessa ponta aqui, ó. Esse lado aqui que está mais aprofundado. Um pouquinho de rosa escuro, tá? Continuo com o mesmo pincel, tá? Não troquei de pincel ainda, certo? Aqui nessa parte de dentro, ó, eu vou usar um pouco de rosa bebê. Pode deixar de se misturar um pouco aqui, ó, ao rosa escuro, né? Pra fazer esse degradê aqui, ó, você pode deixar de se misturar. Deixa de se formar ali um com o outro. E eu continuo preenchendo a parte mais intensa com o rosa bebê, a parte maior, tá bom? Veja bem que eu tô colocando realmente muito rosa bebê, formando a parte que vai ser mais interna e transparecida, né? Que vai transparecer a luz que vem de fora, tá bom? Eu vou usar, a gente tem que usar aí na claridade mais intensa depois um pouco de branco, tá? Então você pode vir com um pouquinho de branco, né? E adicionar aqui, ó. Meu pincel ainda vem sujo, tá? Com um pouco de rosa, não tem problema. Eu tenho que usar esse branco aqui, porque a luz dela vai ser um pouco mais clara. Tem pontos bem intensos. E aí esses pontos mais intensos são feitos com o branco mais puro, tá? Então o branco que a gente usa mesmo para finalizar, como toque final. Ok? Bom, eu vou limpar esse pincel e vou usar o 421 número 0, tá? Porque agora nós vamos trabalhar uma área menorzinha ali. E aí eu quero um pincel também menor, tá bom? Bom, essa área ali eu vou trabalhar aqui, ó, um pouco a parte mais escura, ó. Vou usar um pouco de lilás, tá? Com um pouquinho do amora. O amora, ele vai servir aqui nas partes mais intensas de escuridão, tá? Os pontos mais escuros. O lilás, ele vai fazer um intermédio entre o amora e um toque de rosa escuro aqui, ó, que vem aqui formando essa sombra que vem das costas da pétala, ó.
certo? Ó, ele vai formar uma sombra, uma certa sombra aqui. E essa sombra, ela é formada por uma jogada de tons também, tá? Então eu joguei o lilás, joguei o amora aqui em cima e estou jogando agora um pouco de rosa escuro. Com o rosa bebê eu termino aqui, ó, para não deixar margem de brecha entre um e outro, tá? Vem aqui com rosa bebê terminando. Bom, com rosa escuro ainda, eu continuo trabalhando aqui embaixo, ó, até fecha aqui no canto, tá? Então eu venho, ó, adicionando o ponto rosa escuro, misturando levemente ao lilás, que é aqui, ó, tá? Esse aqui é um pouquinho de lilás, então eu vou fazer um meio termo entre lilás e rosa escuro, tá? Percebendo um e percebendo o outro, ok? Bom, aqui nesse meio com lilás eu não vou deixar tão aberto, eu vou fechar aqui um pouquinho mais, deixar levemente curvo, tá? A mesma coisa eu vou fazer aqui em cima, ó. Vou começar aqui no canto, na parte da pontinha, com um pouquinho de amora, tá? Em seguida, com o pincel sujo ainda, já venho pegando lilás, tá? Já venho jogando lilás. E ao fim dela aqui, ó, dessa areazinha, eu venho jogando um rosa escuro. Isso, né, fazendo o degradê com o lilás, tá? Deixa ali no final que ela se una um pouco com o restante da pétala, não tem problema, tá? Então aqui tinha uma mistura entre rosa, bebê e um rosa escuro. Eu posso reformular essa ideia do rosa bebê e rosa escuro, né? Ó, joguei rosa bebê e joguei agora rosa escuro em cima, para fazer um degradê ainda mais perfeito entre os dois tons. E aí, com rosa escuro aqui embaixo, ó, eu defino, né, o corte da rosa, da pétala da rosa, né? Bom, com branco eu vou adicionar um ponto de luz aqui, ó. Olha que meu pincel ainda vem sujo, eu não limpei o pincel, tá? Mas eu quero adicionar aqui um ponto de luz, um ponto mais intenso, né? Que é sobre essa dobrinha aqui, ó, causando a claridade mais intensa, ok? Em seguida, eu vou dar um toquezinho aqui em cima, ó, bem na ponta da pétala, pequeno toque, ok? Vou também adicionar um pouco de branco bem na pétala anterior, né, que recebe um pouco mais de claridade aqui na extremidade, né? Então, com poucos toques, né, com pequenos toques, nós vamos trabalhando esses efeitos, ok? Aí, terminando, eu volto aqui, ó. Ela tem uma pequena divisão aqui com rosa mais escuro, tá? Então eu venho com rosa escuro, dividindo aqui uma pétala da outra, formando uma breve sombra, né? Que faz essa divisão pra gente, tá? Na pétala de cima, aqui nessa, né, pequena aqui que forma essa ponta,
nós vamos começar com um pouco do rosa escuro. Continuo com o pincel 421 número 0, tá? Vou adicionar a ele, ó, um rosa bebê, formando então um meio tom, né? Diminuiu a tonalidade do rosa. E aí eu já jogo um pouquinho de lilás em cima, tá? Também, ó. E aí eu vou explicar o porquê que rosa e lilás estão se combinando aqui, tá? Por que rosa e lilás? Na verdade, assim, essa rosa, ela vai ter assim a claridade, né, do lado esquerdo, e a escuridão do lado direito, né? A escuridão, assim, a sombra, o toque de sombra. O toque de sombra, ele é formado exatamente pela ausência de uma luz muito intensa, não é isso? Então, se não temos luz muito intensa, temos mais sombra do que luz. A luz menos intensa gera o que? Uma sombra, né? Pontos de sombra. Só que os pontos de sombra, eles por não terem muita luz, eles vão refletir um pouco a tonalidade do céu, né? E aí, uma tonalidade de um espaço mais azul, né, que é o céu, vai gerar o que? Um aspecto azulado. Mais um azul em cima de um rosa ou de um vermelho, né? Ele vai gerar o que? Vai gerar um tom arroxeado, né? Alilazado, né? Que é basicamente um roxo, né? Lilás é uma tonalidade mais fraca de um roxo. Então é por isso que as cores tomam novas tonalidades, né? Os objetos aqui no caso. Então seria uma jogada com o lilás por causa disso, tá? E aí, ó, você viu que eu misturei bem os tons. Lilás, misturei com um pouco de rosa escuro, né? E agora eu venho, ó, dando um toquinho leve com o branco, né? E aí eu formo exatamente o que eu quero, que é a pétala mais escura com sua partezinha mais clara. Aqui essa bordinha aqui em cima é com rosa bebê, tá bom? Dessa pétala que tá aqui na frente, certo? Bom, essa pétala aqui, ó, a exemplo dessa, né, ela também recebe mais escuro do que claro, que claridade, tá? E aí nós vamos trabalhando aqui então rosa escuro vindo daqui do meio, tá? Você vai salvando o risco da outra. Começa com rosa escura e já passa aqui para um lilás, ó. Já vai dando a tonalidade alilazada para ela, tá? Deixa uma margem aqui em cima, viu? Essa margenzinha que você deixa, ok? Para luz. Então você vai trabalhar as outras margens com outras tonalidades, tá? Então aqui em cima, ó, eu vou entrando com um pouco de amora. Amora é só aqui em cima, na pontinha. E aí você vai integrando ela para formar um degradê junto com o lilás. Aqui, ó, eu deixo essa partezinha mais aberta, tá? Com ela mais aberta eu preencho. Não limpei meu pincel, ó, vem junto com um pouquinho de amora mesmo, mas eu pego o rosa bebê, tá? E o rosa bebê você preenche aqui o resto. Tá certo?
Ok? Também vou trazer rosa bebê para aqui para cima, aquela brechinha que nós deixamos. Se puder, faça um leve degradê na emenda, tá? Para que não fique tão solto um tom do outro, ok? E aqui embaixo, ó, como eu vinha antes, continuo aqui com o lilás, né? Nas partes mais escuras a gente usa um pouco de amora para fazer uma divisão, tá bom? No caso aqui foi o que eu usei, né? Um pouquinho de amora e completo aqui embaixo né, com o lilás e um toquinho de rosa bebê para formar, aliás, de rosa escuro, né, para formar o degradê final, ok? Aí o que eu preciso aqui? Preciso intensificar ali um pouquinho do branco, dar uma luzinha um pouco maior aqui em cima, e aí venho com um pouquinho de branco, só um pouquinho, sobre o rosa bebê, formando degradês nas pontas, ó. Tá? Para deixar a luz ressaltando. Ok. Essa pétalazinha menor, eu vou fazer assim, rosa bebê, tá? Nela, na parte de dentro aqui, ó. Nós vamos trabalhando pedacinho por pedacinho, trechinho por trechinho, tá bom? Nesse caso, eu vou usar esse rosa bebê como um início, né, desse trechinho que nós vamos trabalhar, nessa pétala pequena. Bom, o que é que eu preciso? Eu preciso formar um detalhe da borda aqui, ó, com um pouco de amora. Amora, ele vai formar um detalhinho da borda que leva sombra. Por quê? Porque na verdade essa luz aqui é a luz transparecida também, tá? É a luz que vem de trás. Então ela está transparecendo para frente. Ela não está na frente da pétala, tá? Ela está na parte de trás. E aí eu jogo aqui, para aprofundar, ó, um pouquinho de lilás com um pouquinho de rosa bebê, ó. Escurecendo esse ponto aqui, ó, o final da pétala, tá? Forma o degradê aqui. Então nós vemos que ela tem uma luz, mas é a luz de dentro. A luz de fora, que vem por fora aqui, vai bater só na borda e nas costas dela, tá? Por isso dentro fica essa corzinha mais clara. Então aqui na borda eu vou jogar um pouquinho de branco, que é onde a luz, né, ainda pegou aqui, formando a borda, né? Formando a borda com um leve contorno, certo? Então é isso. Você depois vai poder, ó, chegar com um pouquinho de branco e dar uma reforçadinha na luz, né, em alguns pontos dela. Isso depois, não precisa ser agora, tá? Mas eu estou demonstrando aqui como a gente vai fazer o reforço da luz, tá? É isso. Bom, aí agora nós vamos a pétala mais interna agora, essa rosa, tá? Vou usar um rosa escuro e vou imediatamente já trabalhar um pouco do rosa bebê sobre ela, ó, deixando um meio termo, né? Uma mistura entre rosa e escuro e rosa bebê, dois rosas, um claro e um escuro, né? Eu vou definir a área que eu quero
e entrar também com um pouco do lilás, não é isso? Já que ele vai formando esses pontos mais escuros em tons alilasados. Então, o que é que eu faço? Um pouco de lilás, tá? Com rosa bebê aqui, trazendo para um pouco de rosa, aliás, rosa escuro, né? Aqui, com um pouco de rosa bebê. Então, forma um pouco de cada aqui, ó, tá? Um pouquinho de cada. Aqui embaixo, ó, a continuação dela já é uma área um pouco mais escura, tá? Então eu vou entrar aqui com rosa bebê, o rosa escuro, desculpa. Eu confundo muito essas cores, os nomes. Tá? Aqui o pouquinho do rosa bebê agora, tá? Que é o rosa claro. Se unindo um pouco ao rosa escuro aqui embaixo, ó. Esse rosa escuro eu vou preencher a parte de baixo aqui, onde pega menos luz. Então ela vai ficando mais escurinha na parte de baixo, tá? Mesmo mais escurinha, eu vou adicionar um pouco dos tons mais fortes, né? Um pouquinho de lilás, um pouquinho de amora. Então não vai ser só o rosa puro, tá? Então ele fica aqui, ó, meio misturado os tons, tá? E aí eu vou para a parte de cima. Aqui em cima, um pouco de amora. O pincel ainda vem sujo, tá? Eu fecho ali em cima, tá? Posso continuar ela aqui atrás, ó, fazendo um contorninho, também com o próprio amora, tá? Em seguida, rosa bebê purinho aqui no meio, ó. Tá bom? Fazendo um ponto de claridade, certo? Depois eu vou fazer o que? Vou iluminar aqui, ó, onde vai pegar a luz. Então aqui eu venho com rosa bebê, que é o mais claro. Ok, ó. E aí eu venho com rosa escuro aqui nessa parte, que forma um pedacinho dessa pétala mesmo, pela parte mais interna dela, ou externa, né? Na verdade é a parte mais externa, né? E nela eu vou adicionar o amora. Ela vai ficar bem mais escura, tá? Então eu pintei aqui de rosa escuro e agora eu estou jogando o amora em cima, para que ela ganhe uma força de escuridão, né? Que se torne um pouco mais profunda, não é isso? Aí nesse ponto aqui, ó, você vai adicionar o lilás, tá? Vamos adicionar os pontos de lilás, que é a área mais ausente da luz. Então, se tem mais ausência de luz, tem mais sombra aparecendo, né? Deixando, então, uma área bem mais alilazada, né? Bem mais formada com lilás. Então eu venho aqui em cima, adiciono esse lilás, mas eu venho aqui com um pouco do rosa bebê também, ó, para diminuir o tom do lilás à medida que ele vem para minha
esquerda, tá? Então já observe que eu já diminuo mais a tonalidade porque eu misturo com um rosa bebê. Forma aqui uma cor diferente, né? Também vou adicionar um pouco de rosa escuro, só para dar a tonalidade mais rosa no início aqui, tá? Então, ó, nós vamos formando trecho por trecho a rosa. E eu venho aqui com um pouco do amora bem em cima, formando um contorninho aqui em cima. Só um contorno, tá? Pequeno contorno. E aqui também, ó, eu vou adicionar esse contorno de amora, tá bom? Certo? Bom, nós temos aí então a parte do miolo começando a ganhar forma. Mas aí, na parte mais interna, né, do miolo, a gente precisa de uma cor ainda mais forte. Que no caso, ela vai entrar aqui, ó. Como vai ser mais intenso, né? Nós vamos entrar agora com o amora, tá? Preenchendo o que seria o miolo, né? Só que bem mais ao interno eu vou entrar um pouco de vinho. Vou entrar com um pouquinho de vinho aqui, ó. Tá? Jogo o vinho, não limpo nem o pincel, continuo com 421, tá? Número 0. Veja bem que ficou bem mais escuro, né? Na parte de dentro. Um pouquinho de vinho também eu posso adicionar aqui do lado. Tá? Por quê? Porque eu vou trazer ele pra cá, ó. Pra parte de dentro também. Né? Formando a parte mais profunda aqui, mais escura da parte da boca, né? Da boca. E aí eu venho com o lilás fazendo um leve toque de claridade pra gente saber, né, onde tá a boca da rosa. Então aqui em cima também, ó. Ok? Faz um leve degradê aqui, ó, com os outros tons, tá? Aí você pode dizer assim, ah, mas agora eu perdi o risco. Você vem aqui, ó, com um toquinho leve de vinho, você vai fazer essa separação, tá? Toquinho leve de vinho. Você pode até fazer antes se quiser, tá? Antes de pintar por dentro, tá? Então, ó, eu já formo aqui os meus pontos, né, mais escuros, ó. E aí eu vou ressaltando a luz, né, porque eu estou trabalhando os pontos mais escuros. E aí o ponto que está mais claro ele se ressalta. Que no caso é esse daqui, ó. Tá? Vou dar um toquinho aqui ainda de vinho para reforçar também aqui o escuro, ok?
Os toquinhos de vinho são só mesmo para fazer os pontos mais profundos, certo? Agora, deixa eu trocar aqui o pincel pelo 454, tá? Número 2 ainda. O que a gente vinha trabalhando no começo, tá? Agora eu venho para essa daqui de cima. Aqui eu entro com o rosa escuro inicialmente, tá? Com rosa escuro. E aí eu venho com o lilás, formando aqui a extremidade, né? O contorno, né? De fora. E venho unindo na parte de dentro. Ó, tem que unir tudo aqui na parte de dentro, tá? Então, tem que se unir aqui. E aí você forma um degradezinho. Então, ó, você pode voltar com um pouco mais de rosa e unir aqui ao lilás, ó, deixando um degradê de tons se formar aqui, tá? Na parte aqui de baixo, ó, da mesma pétala que é aqui, ó, eu já venho com o amora, que é mais forte, tá? Que agora nós vamos trabalhar o lado escuro. E o lado escuro ele leva mais peso, né, na coloração do que o outro. Então, ó, eu venho e aí eu venho com o lilás, ó, terminando a pétala, entrando pro amora, certo? Ok? Com o amora eu vou aprofundar aqui dentro também, ó, nesse cantinho aqui entre uma pétala e a outra, ó, tem esse cantinho mais profundo, tá? Então entra aí com o amora, tá? E aí vem com o lilás, ó, terminando também a pétala, tá? Ela vai se emendar um pouco ali com o lilás, mas ao mesmo tempo não, por causa do efeito que a gente já colocou aqui com o amora, tá? Ó, então ele já separa aqui, ó, automaticamente, tá bom? Ele vai se unir um pouco aqui em cima, mas não tem problema não, tá? E aí nós vamos formando essa ideia. Termina aqui, tá? No canto, com o lilás. Continue terminando. Com o pincel ainda sujo de lilás, ó, eu vou fazer essa aqui do meio. Pega um pouco de rosa, escuro, tá? Pincel sujo mesmo, ó. Não tem problema não, deixa ele se misturar. E aí eu vou executando essa aqui do meio, deixando uma bordinha em cima. Essa bordinha de cima, ó, vai usar lilás nela, tá? Aqui, ó. Principalmente aqui no começo. Tá? Então você usa e pode fechar aqui com um pouquinho de rosa escuro também, tá? Formando degradê. Certo? Assim mesmo seus olhos vão entender o formato que ela ganha. E aí, logicamente não está terminado. Você vem aqui com um pouquinho do amora também, ajustando aqui, ó, um pouco mais de profundidade nessa parte de baixo. Então ela ajuda a separar ainda mais, tá? Bom, com o restinho do rosa, né? Rosa escuro, nós vamos fazer aqui o canto, né?
esse canto dela aqui. Certo? E nós vamos ganhando então a forma da flor, né? Vamos começando a dar forma para ela, certo? Aí o que é que nós vamos precisar fazer? Vamos intensificar os pontos, né? Ou seja, vou limpar aqui no pincel, vou pegar o 421 número 0 mais uma vez, tá? E aí eu vou começar a dar intensidade em alguns pontos, aprofundar onde precisa e a gente vai também clarear mais onde também precisa, né? Usar um pouquinho também de púrpura, tá bom? Vou pegar aqui um pouquinho de púrpura, que é um vermelho um pouco mais escuro, né? Mais pesado. Vou adicionar um pouco aqui no canto, sobre o rosa escuro, tá? Leve toque. É só para dar um toquinho suave, tá? Mas ele faz uma diferença. Tá? Também vou utilizar ele aqui em cima, inclusive dando a forma final aqui, tá? Ó, são pequenos toques, mas são pequenos toques que fazem uma diferença no final, tá bom? Então é sempre bom a gente aprender um pouco mais sobre isso, né? Coloco aqui um pouquinho, só para reforçar. Pequeno toque, ok? Toquinho de vinho também bem aqui, ó, tá? Num cantinho só. E aí eu vou só esfumar ele aqui, deixar ele mais forte aqui um pouco. Ok? Bom, agora nesse daqui, ó, nós vamos começar usando o lilás, tá? Fazendo a voltazinha aqui em cima. Traz ele aqui pra dentro. Só pelo lado direito dele, ó. Tá? Só pelo lado direito. Vem com um pouco de amora. E adiciona aqui, ó, fazendo uma puxadinha pra sua esquerda. Levemente. Tá? Uma puxadinha leve. E aí eu esfumo ele aqui, ó. Tá bom? Só uma esfumadinha de leve. Ainda com um pouquinho de lilás, ó, eu vou adicionar aqui nesse ponto e vou com rosa bebê unir e clarear um pouco esse lilás, ó. Tá? Adicionando aqui nessa dobra esse lilás misturado com esse rosa, tá? Também uso o rosinha aqui em cima, principalmente assim, ó, na emenda, tá? Então é por isso que eu uso um pincelzinho pequeno aqui, porque é uma área muito pequenininha. Eu vou adicionar um pouquinho de branco, claro, né? Vou dar uma luzinha mais intensa em cima desse rosa, tá? Com branco eu defino a luz, né, nessa pétalazinha, tá? Vou aproveitar que estou trabalhando com os claros e vou adicionar aqui, ó, os pontinhos de luz que vão aparecer aqui nessa pétala mais escura, tá? Então eu venho aqui com um pouco de rosa bebê, em seguida dou pequenos toques de branco, ó, fazendo aparecer, tá, o ponto onde a luz pegou.
aqui, mas em cima tem um ou outro um pouco mais claro, bem aqui. Então eu venho aqui com um pouquinho mais de branco. Faz uns triângulozinhos, tá? Pequenos triângulos. Bem em cima. Ele pegou ainda um pouquinho bem aqui, ó. Aqui eu já uso mais rosa escuro com rosa bebê juntos, tá? Intensifica um pouco mais com rosa bebê. Ok? Então, são os pontos onde a luz ainda passou e pegou, formando, né, pequenos fragmentos ali, então, de luz, né? É isso. É isso que vai deixando bem interessante, né? Bom, vamos continuar trabalhando aqui a parte de baixo, né? Esse aqui, ó, ele vem daqui, tá? Você segue o risco aqui, ó. Ele vem daqui de baixo, que forma essa pétala aqui de cima, tá? Essa aqui de cima, né, é isso aqui, ó. E aí nós vamos começar, como ela tá por último lá atrás, vamos começar com o Amora, que é o mais escuro. Certo? Lá em cima, quase na ponta dela, que ela vai pegar um pouquinho mais de intensidade de claridade, né? Uma coisinha mais clara lá em cima. Então, nós vamos trabalhar com o Amora preenchendo a parte maior da pétala, dessa ponta, né? A ponta da pétala aqui. Certo? E aí, lá em cima, eu vou adicionar um pouco de rosa bebê, mesmo com pincel sujo. Mesmo com pincel sujo, tá? E aí eu volto aqui, ó, com a Amora. Mais um pouco, tá? E aí eu começo a trabalhar a união dele aqui, ó. Esfumando um pouco e derrubando um pouco essa tonalidade clara. Porque na verdade, como ela tá lá em cima e tá muito escondida essa pétala das outras, ó, ela vai pegar menos luz. Então eu venho diminuindo aqui, ó, para deixar um leve toque de claridade, menos luz, né, e mais sombra. Toco aqui um pouquinho de vinho aqui no canto para escurecer mais aqui a profundidade, tá? Em cima do Amora. E aí nós temos já uma ponta formada da última pétala aqui em cima, né? Só que aqui no canto eu vou arredondar um pouco, ó, tá? Fica um pouco mais suave ali. É isso. Vou aproveitar aqui e vou dar o toque final de contorno aqui dessa de cima. Pronto. Essa outra que vem aqui, ó, ela vem mais lilás, tá? Ela vem lilás mesmo. Então, ó, vou preencher com lilás, continuo com o mesmo pincel 421 número 0. Vou trabalhando ela aqui, ó. Tá? Com lilás eu faço o preenchimento geral. Forma a pétala inteira, tá? Procura preencher bastante o tecido.
Não deixar nenhuma brechinha, tá? Aqui eu faço só a divisão, ó, com um pouco do amora. Faço uma breve divisão e esfumo, não deixo nada muito intenso. Ok? Só pra gente perceber que uma vem de cima da outra. Vem aparecendo uma por cima da outra, tá? Posso vir também com um toquinho de vinho, tá? Um pequeno toque de vinho. Só para dar essa fortalecida aqui. Ok? Então eu vejo uma por cima da outra. Na borda dela aqui você pode escurecer um pouco com o amora, tá? Você dá uma esfumadinha para dentro, escurecendo em movimentos que gerem a visibilidade, né, do caimento, né, dessa pétala aí. Aqui em cima vou só reforçar aqui com lilás. Ok? E aí, ó, essas pétalas aqui, ó, essa aqui ela vai ser dividida em duas, tá? Ela é uma pétala só, mas ela tem duas colorações, tá? Ela vai vir com mais lilás, tá? Eu vou logo até começar ela aqui. E vai aparecer o lado claro, né? Porque aqui ela está virada para o lado escuro e aqui está virada para o claro. Então, ela vai formar essa jogada. Eu venho com lilás, tá? Com o rosa bebê, eu adiciono um pouquinho aqui, ó, para suavizar um pouco o lilás aqui na ponta, tá? Só para deixar um pouco mais suave. Então ele fica misturado, um lilás, ó, com um pouquinho de rosa bebê, tá? E aí pro lado direito não, ele recebe mais escuro, então ele é mais lilás puro, ó, certo? Esse rosa bebê é só aqui só para dar um toquinho de claridade no lilás, ó. Ok? Desse jeito, dessa forma. Aí eu pego aqui o rosa bebê e vou trabalhar ele um pouquinho aqui, ó, do lado que é um lado mais claro, na ponta, aqui embaixo, inclusive intensificando um pouco aqui com o lilás também, tá? Então eu coloco um pouquinho de lilás também aqui embaixo, ó. E com rosa bebê eu vou esfumar um pouquinho a emenda, né, entre o lilás e o próprio rosa bebê aqui, ó. Ok? Feito isso, aí eu entro aqui com o toque de branco mesmo, tá? Que é o lado onde está recebendo a luz mais pura. Então já vem com branco aqui, ó, mais intenso, tá? Essa pétala aqui ela recebe muito mais luz. Ela está virada para frente e também tem um lado que está recebendo a luz, né? Está virado bem para a direita e um para a esquerda. O da esquerda recebe sua luz e o da esquerda, aliás, o da direita recebe sua sombra, né? Aqui em cima eu venho com um pouco do rosa escuro, para definir essa rosa, tá? Bem como aqui embaixo também eu vou dar um toquinho, é só um pincel sujo, tá? Pincelzinho sujo aqui, ó, com um rosa escuro, tá? Eu vou definir também um acabamento, né, da pétala. Aqui a gente deixa até secar um pouco mais, ó, para a gente intensificar mais a luz, o ponto de brilho, né, que é com o branco, ó, tá? Então a gente pode deixar secar um pouco mais e intensificar esse ponto, ok? Aqui também ele entra, ó, um pouquinho, formando essa jogadinha aí dessa quebra, né,
uma espécie de uma quebradazinha aqui da pétala. Ok, aí ó, eu venho com rosa bebê, aliás, rosa escuro aqui embaixo, que é um ponto que não leva muita, não leva luz na verdade, né? Nem leva muito, nem leva nada. Ela tá por baixo aqui, ela recebe muita área escura, né? Em seguida eu já jogo aqui um pouquinho de vinho, que é quem vai separar, tá? Esse vinho aqui ele dá uma breve escurecida aqui, uma separação, tá? Pra pétala de cima com a pétala de baixo, tá? Ok? Bom, e aí seguimos em frente. Essa aqui para finalizar, ó, ela vai ter uma luz aqui e aqui uma sombra, tá? Então, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Vai receber rosa mais escuro embaixo, que é nessa parte aqui de baixo, ó. Tá? Use o púrpura aqui, ó, só para dar um toquinho da separação aqui, ó. Tá? Por isso é bom o púrpura. O púrpura ele vai fazer os pontos aprofundados e ao mesmo tempo ele ajuda a separar os pontos, né, de claro e escuro aqui também em alguns locais, dependendo do local, da claridade e da escuridão, tá? Bom, aqui o rosa bebê entra para fazer o lado claro, que é o ladinho que pegou um pouco mais de luz, né? A parte que pegou mais luz, né? Na verdade. Ok? Um contorninho aqui você realça com lilás aqui em cima. Temos ainda essa pétala, né? Que na dobra, a exemplo daquela mais alta, começa aqui, ó, com lilás, tá? Começa com lilás, ok? Vou pintando aqui com lilás. Bem aqui no perto do final, eu uso um pouquinho da misturinha com rosa, tá? Pode ser o rosa bebê mesmo. Dá uma breve soltada nela aqui, né? Para não ficar tão escura. Entra um pouquinho desse rosa mais claro, né? Que é o rosa bebê no caso. Então aqui, ó, com o amora, vamos finalizando aqui o canto, as partes mais escuras, né? E também fechamos aqui o cantinho de baixo onde são mais aprofundados, né? Nesse cantinho de baixo aqui eu uso um pouco de vinho também, tá? O vinho ele é mais escuro, ele vai ajudar a intensificar esses pontos, assim como aqui em cima, ó. O pincel sujo de vinho vai me ajudando, ó. E eu vou intensificando os pontos, certo? Por fim, é claro que nessa parte de dentro aqui, que é uma parte mais escura, né? Nós vamos preencher com rosa escuro, tá? Vou preencher também com um pouquinho de púrpura,
fortalecendo aqui os cantos, ó, deixando mais escuro, tá? Ele vai dar um toquinho aqui no meio, ó, com um pouco do rosa bebê, só para dar uma leve clareada bem no meio, tá? Levemente. E fechar realmente aqui no fundo, no ponto lá no final, com o rosa escuro. Então é assim, você vai fazendo trecho por trecho, juntando os tons, ó. Faz mais claro onde for mais claro, mais escuro onde for mais escuro, mais profundo onde for mais profundo, mais iluminado onde tem mais luz, né? E assim vai. Vamos trabalhando dessa forma, tá? Aqui com um pouquinho de púrpura eu vou intensificar a sombrinha das bordas, né? Essas bordinhas que ficam caindo pra frente aqui, elas são mais escuras, então... Aliás, elas são mais claras um pouco e tem um pouco de escuridão embaixo. Então eu venho com um pouquinho de vinho, de púrpura, tá? Um pouquinho de púrpura, e aí eu vou intensificando isso, certo? Vamos lá. Aqui, ó, essa parte aqui, ó, é uma pétala aqui, outra aqui, outra aqui, outra, tá? Isso aqui não, isso aqui é uma folha, então nós vamos trabalhar só essas daqui agora, tá? Lembrando que essa aqui, ó, nós não terminamos, tá? Pelo menos eu não terminei, então eu volto aqui com o meu vinho, que era o que eu estava trabalhando. Vinho não, meu lilás, né? Complemento aqui com o lilás, tá? Pronto. Complementei com o lilás. Embaixo dela eu vou usar um pouco de púrpura. Tá? Fazendo a separação dos tons. E um pouco de vinho. Separando a pétala de cima de baixo, tá? Então ela vem aqui, ó. Certo? Aí, essa daqui, ó, nós vamos começar. É um pouco de rosa escuro aqui, tá? Um pouquinho de rosa escuro. E aí ela vai começar a ganhar o tom de lilás mais uma vez, tá? Ok, ó. Vai ganhando um tom de lilás. E lembrando que essas rosas, elas estão recebendo muita luz e sombra, né? Ela está bem dividida entre luz e sombra. Os pontos de luz bem à esquerda, os pontos de sombra mais à direita, ok? E é isso que deixa ela assim tão fortalecida em tons, né? De cores bem soltas umas das outras. E aí eu vou terminando aqui, ó, esse lado, salvando, claro, né? O risco da próxima rosa, que é essa aqui de cima. Então a outra já fica livre aqui, porque nós vamos trabalhar depois, tá? Aqui eu vou esfumando um pouco o rosa escuro com o próprio lilás, para fazer melhor emenda entre os dois, tá? E aí nós vamos ganhando, ó, todo o volume, né, que precisa ter nosso trabalho. Aqui embaixo também vai ser vinho, tá? Porém, nós temos uma divisão. Nessa divisão aqui, ó, entre as pétalas, eu vou usar um pouquinho de púrpura no meio, tá? Você define a pétala com pouquinho de púrpura.
no canto eu vou usar um pouco de rosa escuro, tá? Então o que é que eu faço? Eu vou unir com um pouquinho aqui na profundidade de vinho, tá? Só um toquinho. O vinho é só um toquinho, só para você fazer a parte mais aprofundada aqui, ó. Tá bom? Só para deixar um pouco mais profundo e separar mais as pétalas, né? Então aqui, esse aqui vem com o rosa escuro e se une ao lilás. Eu vou limpar meu pincel, vou voltar para o pincel 454 número 2 para preencher mais fácil aqui, tá? Só para uma questão de preenchimento. Então, ó, ele é mais amplo um pouco, aí eu consigo fazer a minha pintura numa área mais extensa aqui, ó. Então eu vou definindo, tá? Toda a área que eu quero finalizada, né? Então, ó, eu vou unir aqui, ó, um pouco o lilás com o púrpura, tá? E aí eu finalizo lá no canto usando lilás, mas eu quero também ele mais escuro um pouco, então eu uso um pouco sobre o lilás, ó, uso um pouco de amora. Aí eu faço o degradê, né? Deixando aqui mais escuro e aqui mais claro. Ok? Um pouco mais claro só. Aqui no canto, como eu vinha com o rosa escuro, eu volto a trabalhar o rosa escuro, né? Unindo com o lilás. Então nós temos aí um ponto formado, né? Agora eu volto realmente a trabalhar com o pincel 421 número 0, tá? Eu vou com 421 número 0, colocar aqui um pouquinho de rosa escuro e um pouquinho do rosa claro, ó, rosa bebê no caso. Aí eu vou trabalhar essa emenda do tom aqui, ó, tá? Para isso eu volto aqui com um pouquinho do vinho, um pouquinho do lilás, aliás, tá? Poxa, mas hoje eu tô errando muito o nome das tintas, né? Com a amora você define aqui embaixo, ok? Aí o que eu vou fazer agora? Agora eu vou separar essa daqui logo, ó, tá? Que vem aqui de baixo. Vou trabalhar essa aqui de fora logo, com rosa escuro, começando aqui, ó. Só que nós temos uma área a trabalhar, tá? Porque ela tem a profundidade, mas tem luz e sombra também juntos. Então vou usando aqui um trechinho, ó, só uma pequena parte, com rosa escuro. Depois vem com a amora em cima do rosa escuro, ó, formando os pontos de emenda, né? Ou seja, toda a extremidade dessa parte de rosa escura aí, ó, eu vou utilizar um pouco de amora. Só na parte externa, né? Aqui dentro eu deixo mais rosa, tá vendo? Em seguida eu venho com um pouco do lilás aqui, ó. Pincel sujo, mesmo de lilás 421 número 0, tá? Vou trazendo lilás, ó, pra cá. E rosa bebê. Então você vai formar, de certa forma assim,
um equilíbrio de cores. Rosa, coloca o amora, coloca um pouco de lilás e em seguida vem aqui com rosa bebê. Rosa escuro no meio, rosa bebê finalizando as pontas. Certo? E aí eu venho aqui num canto, na parte de baixo, fechando aqui com rosa bebê. Aqui no meio, ó, ela tem essa quebra, eu vou fazer uma puxadinha para baixo, ó. Observe que eu puxo para baixo com um pouco de lilás, né? Pode deixar lilás, não tem problema nenhum. Adicione bem o lilás. Ok? Aí, nessa parte aqui, ó, nós vamos ter o escuro também, ó. Vamos fazer uma divisão, ó. Aqui, o lilás, tá bom? Com um pouco de rosa escuro também. Pode deixar os dois aqui se unirem, ó. Lilás e rosa escuro aqui nesse ponto. Pode deixar bem unido um ao outro. Certo? Adicione na ponta aqui embaixo um pouco mais de rosa escuro, só que agora ele mais purinho, tá? No pincel. Limpa o excesso, tá? E aí vem aqui com o rosa claro agora, tá? Rosa claro, ó. Eu vou adicionar os pontos de luz. Ok? Dou umas puxadinhas, ó, sobre o lilás, tá? Pode usar o rosa bebê, formando degradês sobre o lilás, ó. Tá bom? Para causar os efeitos, né? As imperfeições da pétala, né? As dobrinhas, as profundidades. Venho também aqui com um pouco, ó, em movimentos levemente curvos, um pouquinho de amora, né? Aqui, ó. Pequenos movimentos curvos, dando direção, né? Dando direção, ó. Saindo do meio, curvando levemente para baixo, formando a direção do movimento da pétala, tá bom? Aí eu limpo meu pincel, tá? Limpa o pincel bem. Vem aqui com o lilás de novo, tá? Para finalizar essa última aqui, ó, pode unir uma a outra, tá? Que ela fica levemente separada ali, não tem problema. Tá levemente separada aqui, porque nós tínhamos aqui um pouco de rosa escuro, não é isso? Aqui nesse ponto, ó, nós vamos utilizar mais rosa escuro, tá? Aí você une ele ao vinho, ao lilás, desculpa, tá? Ao lilás. E aí você forma aqui, ó, umas puxadinhas pra cima, tá? Pra cima. Tá bom? Formando aqui o canto final. Depois que você forma esse cantinho final, aí você vem com o pincel limpo, você pega um pouco de rosa bebê puro, tá? E aí você une
E preenche, aliás, né? Tudo que você não preencheu aqui com rosa escuro. Ok? Então, ó, você forma os detalhes, os pontos de luz, né? Usando o contraste dos tons de rosa pro rosa bebê pro rosa escuro. Então nós temos contraste de luz, certo? O que é que eu vou fazer? Eu preciso intensificar alguns pontos. O branco vem para tornar a intensidade de luz maior, tá? Então vem só nos cantos. Você pode dar uma esfumadinha para dentro, tá? Aqui embaixo temos que alterar também, tá? Então vem um pouquinho de branco aqui, ó. Observe que é um pouquinho só no pincel, não precisa muita coisa, tá? Só um pouquinho. Pega um pouquinho, tira o excesso ainda e vem com o pincel sujo, ó, com o branco, intensificando os pontos que eu quero um pouco mais iluminados, né? Para dar o volume, né, necessário aqui nas rosas, tá bom? Então, com o volume necessário é feito assim com contraste dos tons, ó, branco com um pouco, né, pouquinho só de branco, só para causar uma claridade um pouquinho mais intensa aqui, formando, ó, as puxadinhas, ó. Você já vê que as puxadas se formam, tá? Aqui também, ó, mesmo que a gente já usou antes, ó, o branco, nós vamos intensificando, ó, os pontos mais claros. Então a gente já usa um branco um pouco maior aqui no meio, mas dando movimentos, ó, para intensificar as puxadinhas, né, o movimento das pétalas. Aqui, lembra que eu disse que a gente ia intensificar um pouco a luz, né? Então, ó, são todas as questões de movimento, pontos mais firmes, né, de luz e de sombra que vão formar, que vão dar a sensação de volume, né, de todo o trabalho. Então eu venho, ó, formando tudo aquilo que eu precisar formar com os toques mais intensos de luz, né? Aqui, ó, todos os toques mais intensos. Então entra mais luz onde for necessário. Com cuidado sempre, tá? Para você poder trabalhar bem as formas, né, que você precisa do elemento. Certo? Aqui, ó, você pode deixar rosa mesmo, tá? Não vai receber muita luz aqui não. Que você vai intensificar só nos pontos onde a incidência de luz são mais intensas, né? Aqui, ó, você pode intensificar um pouco mais. Com cuidado sempre, tá? E aí você vai ter a impressão da luz bem mais intensa, bem mais forte, né? Pegando lá. Aqui também você pode dar um toquinho de leve, ó, sujando aqui dentro. Só o sujinho, tá?
não vai intensificar muito. Coloca mais pelo lado de fora. De fora pode sim, porque é a luz mais forte, onde está pegando mais, tá? Não pelo lado de dentro, tá? Aqui. Também. É bem verdade que nesse ponto aqui, ó, que nós estamos trabalhando muito de fora, eles não vão sobressair muito agora, porque nós estamos tratando em comparação com o outro branco, né? Que é o branco do tecido. Mas quando você fizer um fundo, aí o branco vai se ressaltar um pouco mais, tá? Por quê? Porque ele vai ficar diferente do tom de fundo, então ele vai dar uma intensidade bem maior. Bom, eu estou só refazendo agora, reforçando, né, os pontos mais intensos de luz, tá? Ok? Todos os pontos mais intensos de luz estão sendo refeitos, intensificados na verdade, né? Para que gere o nosso volume, não é isso? Um pouquinho. Você pode colocar um pouquinho aqui dentro também. Só na parte clara, tá? Nada de colocar na parte escura. Ok? Então, para finalizar, eu venho com um pouquinho de vinho aqui, ó. Só para traçar aqui o último detalhinho, né? Do miolo, né? Então você traça aqui os últimos detalhes lá do miolo, da rosa, tá? E por fim você tem aí uma rosa formada.